Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula no nosso canal. Um prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Se você está chegando agora, saiba que essa é a segunda aula falando sobre um conceito avançado de fluxo de ordem chamado mínimo e máximo delta. Conceito esse que nós abordamos no nosso curso de Renko. Para quem não sabe, nós temos um curso na nossa homepage, né? Aqui no santotrader.me, você vai digitar santotrader.me, vai na aba cursos, vai clicar aqui no curso de Renko, e uma vez que você clica no curso de Renko, você vai ter aqui o organograma do curso, o que é o curso, o público-alvo, a carga horária, quantos alunos já compraram, o que vai em cada aula, né? O e-book que acompanha. Eu queria mostrar para você o e-book do curso de Renko. São deixa eu ver, é coisa pra caramba, né? São 59 páginas e nós estamos falando de mínimo e máximo delta, que é um dos conceitos avançados do curso de Renko Order Flow, para você entender a inversão de fluxo e ler o Renko de uma maneira que você nunca leu na sua vida, né? Entender o fluxo de ordem junto com o Renko, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar demais. Então, isso é parte do conteúdo do curso do Renko que você está vendo aqui no nosso curso, dessa explanação de mínimo e máximo delta. Lembrando que se você perdeu a primeira aula, isso é um conceito avançado que apenas plataformas internacionais têm, o Profit não tem, não de maneira numérica, pelo menos assim, máximo e mínimo delta, mas existe uma outra maneira de você também mensurar essa questão de mínimo e máximo delta e delta finish, né? Para entender melhor essa possibilidade de inversão de fluxo, e eu comentei que eu ia explicar isso no curso de Renko, que é o que a galera gosta nessa aula de hoje, tudo bem? Então assista a primeira aula, é importante para você entender o conceito. Eu já falei, eu não vou repetir, vamos para a prática operacional. Bom, uma vez que a gente sabe disso, eu falei que existe como você colocar isso no Profit, né? Então, no Profit Chart, o indicador que você vai usar para ajudar a entender isso chama-se quantidade e saldo de agressão. É o saldo delta, é o indicador tradicional do Profit, quantidade e saldo de agressão, é o próprio saldo. Não sei se você sabe, quando você coloca aqui o saldo de agressão, ele vai te dar as barras compradores e vendedores. Isso aqui é uma regra de coloração chamada LZ Aggression Plot 2. Você pode baixar de forma gratuita no meu canal do Telegram. O link do meu Telegram está na descrição desse vídeo, tudo bem? Chama-se LZ Aggression Plot 2, é uma regra de coloração baseada em saldo delta. Só que não é isso, porque quando você coloca, o que eu quero ver, quando você coloca esta barra aqui, ó, essa barra aqui, você tem a informação também numérica dela. Perceba uma coisa que eu quero mostrar para você, né? Esta barra aqui verde, ela teve um saldo de mais 1087K. Esta outra barra verde aqui teve um saldo de delta comprador de mais 2.069K. Que delta que é esse aqui? Que número que isso aqui representa? Representa o delta final, quando do fechamento da barra. Então, esses números aqui, eu expliquei na aula passada o que é o delta final, é quando a barra fecha. Esse é o resultado acumulado do próprio desbalanceamento entre oferta e demanda, né? Aqui no caso do gráfico do Renko, tudo bem? Esse é o delta final, ponto. Bacana, Oliver, legal. Agora, onde que eu vejo o mínimo e máximo delta? De forma numérica, como o GOM ProPEC que eu mostrei na aula passada, o Profit não tem. Só que existe uma maneira muito legal de você ver isso de forma visual, e essa técnica de visualização, pessoal, para quem não domina o fluxo na essência e quer dentro do gráfico do Renko entender o fluxo de ordens. Por isso que eu repito, o nosso curso de Renko é um best-seller tão aclamado pelas pessoas que compraram o curso. Compra que você não vai se arrepender, tá? Então, uma vez que a gente entendeu isso, perceba que não tem nada a ver essas barras de delta aqui, o formato delas, com o gráfico aqui em cima. Aqui são barras de Renko, gráficos atemporais, tudo bem? Legal? Agora, como é que eu faço para ver mínimo e máximo delta no Profit Chart usando o gráfico de Renko? Você vai clicar com o botão direito e em cima da quantidade de agressão, e você vem aqui, ó, desenhar máximas e mínimas. Desenhar máximas e mínimas, dá OK, e olha o que aconteceu aqui, pessoal. Você acha que é bobagem isso aqui, mas isso aqui te dá a percepção de mínimo e máximo delta, né? Vamos ver se é isso mesmo. Vamos pegar aqui, será que é isso mesmo, né? Vamos entender o que isso significa para a gente, esses pavios no indicador quantidade de agressão. Pessoal, isso aqui é máximo delta, mínimo e máximo delta. Lembre-se que aqui é sempre o fechamento da barra, ó. Fechamento da barra compradora, fechamento da barra vendedora, fechamento da barra vendedora, fechamento da barra compradora. Opa, tem um paviozinho aqui. Nossa, olha, eu estou entendendo agora.
né? Tem pavio, né, Oliver? Olha aqui o fechamento da barra vendedora, mas tem um pavio aqui que já foi o máximo delta e tem um pavio aqui que já foi o mínimo delta também. Dá um zoomzinho para a gente para explicar, Oliver. Então, diante dessa situação, pessoal, da maneira que eu estou explicando para vocês, com esse indicador do Profit Chart, né, que chama-se acumulado de agressão, você também consegue entender o que é mínimo e máximo delta e ver se o nível de fechamento do delta final é perto do mínimo ou do máximo delta, dependendo se é comprador ou vendedor. Vamos esmiuçar mais uma vez. Esta barra aqui, esta barra começou no zero. Tudo bem? Ela já teve um histórico extremamente positivo, já foi um delta extremamente positivo, digamos que aqui tenha sido 1K de delta positivo, aí inverteu o fluxo, ele chegou aqui quase 1K de delta negativo, mas o fechamento foi aqui, ó, perto de zero. O fechamento foi perto de zero, tanto é que o saldo delta desta barra, não sei se você consegue ver na sua casa, é apenas de 134. É quase nada, né? É zero, praticamente é quase nada, é pífio, né? Deixa eu aproveitar aqui, aumentar aqui. Então, isso aqui, você consegue ver o que é mínimo e máximo delta, só que não de uma forma numérica. Você consegue ver o delta final, aqui com o Profit Chart, né, com o gráfico Tape Reading, mas você consegue ver, deixa eu tirar aqui o acumulado, para não causar constrangimento, né, na tua cabeça, né? Deixa eu ver aqui, ó, propriedades. Deixa eu tirar o acumulado aqui, Tape Reading, exibir acumulado de agressão, aplicar, beleza. Vou colocar só o Delta Finish. Então, pessoal, além de entender o fluxo de agressão com base na força de delta dentro de cada renco, que é o delta final, a gente vai incluir na nossa leitura de fluxo a variação entre mínimo e máximo delta. Lembrando que toda vez que o delta final foi o mais próximo do máximo delta, mostra dominância compradora. Toda vez que o delta final foi mais próximo do delta, o delta finish, né? O delta finish foi perto do delta close, mais forte o fluxo de venda. Oliver, mas aqui não tem pavio para baixo, quer dizer que o delta final está junto com o mínimo delta, né? Aqui, Oliver, aqui não tem pavio para cima, quer dizer que o delta final comprador está junto com o máximo delta. Oliver, aqui não tem pavio para baixo, quer dizer que o delta final vendedor está junto com o mínimo delta. Isso mostra dominância na inversão de fluxo. E quanto maior, vou repetir, quanto maior esta inversão de fluxo, mais forte, né, a reversão do movimento. Oliver, de maneira prática operacional, me ajuda. De maneira prática operacional, pessoal, o que você vai fazer na tua casa para você ver o poder de análise que isso te dá? Esse tipo de avaliação te ajuda a achar gatilhos de reversão de movimento. Vou repetir. Te ajuda a achar gatilhos de reversão de movimento através da interpretação do tamanho do pavio. Vou repetir. Do tamanho do pavio do indicador do box do renco, aqui do box do renco não, da quantidade de agressão saldo. Então, para resumir, pessoal, agora para e pensa comigo. Eu quero que você interprete, eu quero que você aprenda. Não adianta eu falar e você decorar. Não adianta eu falar e você decorar, tá? Vamos ver um exemplo claro aqui, Vou pegar um exemplo bem bacana aqui para ficar bem fácil a tua interpretação. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso aqui é um exemplo bonito demais. Olha aqui, ó. Vamos pegar esse pavio aqui, ó. Do indicador, estou falando do indicador. Perceba aqui, ó, tá? Perceba que aqui é o eixo zero. Ele já foi extremamente vendedor, mas alguma coisa aconteceu aqui que entrou fluxo de compra e ele fez fechar levemente positivado. Pessoal, de maneira objetiva, aí você vai olhar para o box do renco, você vai olhar para esse box do renco aqui em cima, ó. De maneira objetiva, eu quero que você entenda o seguinte: quanto maior esse pavio aqui, quer dizer que é maior, se você entender o conceito, maior a absorção dos, nesse caso aqui de quem? Dos compradores ou dos vendedores? Esse pavio é para baixo ou para cima do eixo zero? Nossa, Oliver, agora eu estou entendendo. Se aqui para baixo do eixo zero é saldo negativo e aqui para cima do eixo zero é saldo positivo, se esse preço já foi extremamente vendedor, quer dizer que toda essa venda foi absorvida, não promoveu o resultado, pois ora o pavio fechou acima,
né? E daí ainda o comprador jogou o mercado para cima, fechou positivo. Então quer dizer que todo esse fluxo de venda foi absorvido. Sim. Então quer dizer, olha, que quanto maior esse pavio aqui, é bem provável que é maior absorção tanto dos comprados como dos vendidos? Sim, meu amigo, minha amiga trader, é. E quanto mais próximo o preço fechar perto do pavio, é maior, ou se não, nem houver pavio, fechar aqui, é maior a dominância do movimento? Sim, meu amigo, minha amiga trader, é. Oliver, eu não acredito. Então, quer dizer que com a observação do mínimo e máximo delta, eu consigo determinar o tamanho da absorção? Sim, você consegue. Um exemplo muito claro aqui, ó, de absorção. Perceba esse box do Renko que ele fechou acima. Olha aqui, ó, esse box do Renko fechou acima. Vou até aproximar. Ó. Tá? Esse box do Renko fechou acima. Olha aqui, bem aqui, ó. Aqui é a abertura do box. Olha o tamanho do pavio desse box, tá? E olha o saldo lá do vendedor. O saldo começou 0 e foi extremamente vendedor. Contudo, mesmo assim, quando convalidou o movimento, ele fechou com saldo vendedor, mas o box fechou acima. O que isso está te dizendo? Que a absorção total desse box não é só o representado por isso aqui, né? Essa é a absorção total, mas esse já entrou um grande fluxo de venda aqui que não promoveu o resultado e o comprador devolveu na mesma moeda isso aqui e o delta final foi aqui. Mas mesmo assim o box fechou acima, perceba o box do Renko aqui em cima. Ó. Então, quanto maior o pavio, maior a absorção. Oliver, mais um exemplo aqui, e eu vou te provar isso com o footprint. Olha esse box aqui, foque sempre não no tamanho do pavio do box do Renko, no pavio do indicador. Isso é sinal de absorção, a variação entre mínimo e máximo delta e delta final. Perceba, abriu no eixo 0, já foi extremamente vendedor, entrou fluxo de venda, deixou um grande pavio e mesmo assim fechou levemente positivado. Quer dizer que entrou fluxo de venda, foi absorvido, na sequência entrou fluxo comprador e devolveu todo esse movimento. E quanto maior aí o saldo comprador, digamos que aqui, nesse caso, não ficou tão legal, né? Qual que seria o ideal? Nesse movimento? Que o saldo comprador aqui fosse grande e que o fechamento da barra fosse bem alto, com saldo comprador. Então, quanto maior a variação, lembra da variação entre o máximo delta e o mínimo delta, maior a absorção de venda promovida aqui, maior a inversão de fluxo, garantindo uma possibilidade, quando houver o fechamento desse box que nós estamos analisando, da continuação do movimento de alta. Isso na essência, meus amigos, é tape reading, só que analisando o que? Uma absorção seguida de uma entrada de fluxo contra o movimento prévio. Para quem é leitor de fluxo sabe o que eu estou fazendo. Para você que é grafista, talvez você tenha uma certa dificuldade. Oliver, eu não acredito. Você quer acreditar? Eu vou abrir aqui esse box aqui, aquele lá, o gráfico tape reading. Eu não preciso nem olhar os números do gráfico tape reading para saber que houve uma absorção aqui. Eu não preciso olhar. Nossa, Oliver, mas o saldo ele é levemente comprador aqui, ó. Bem leve, né? Como é que você fala que houve uma absorção aqui? Pelo tamanho desse pavio de mínimo e máximo delta. Você quer ver? Vamos abrir aqui o gráfico footprint. Propriedades está na forma compacta e aí você vai precisar entender um pouco o gráfico footprint para isso. Vamos aqui em automático, vamos aplicar, ok, e vamos agora abrir esse gráfico footprint aqui, ó. Agora vamos abrir aqui, ó. Então, eu não preciso nem olhar os números, eu já sei. Perceba o que aconteceu aqui, ó. Agora, leia o histórico e convalide com essa percepção. Uma das dificuldades do gráfico footprint é que o pessoal não consegue entender a leitura. Mas olha como entrou o fluxo de venda forte e compara as agressões por nível de preço assim, ó. Tem gente que vai falar, Oliver, mas não é assim que compara, eu aprendi que é na diagonal. Saiba, meu amigo, minha amiga trader, ou você hater que não conhece o fluxo de ordens, que os americanos e os russos tanto fazem se eles comparam assim ou assim. Existem as duas maneiras de comparar, tá bom? Existem as duas maneiras de comparar. No Brasil é disseminado assim, mas não existe só essa maneira. Tem também doutrinas que consideram esse tipo de comparação, tá bom? Bacana? Então, para você aprender no primeiro momento, vamos comparar na escala horizontal,
ok? Vamos comparar por nível de preço. Perceba quem está agredindo mais por nível de preço. Olha como é que o vendedor, no modo geral, ele é muito mais agressivo, né, se eu for comprar níveis de preço, do que o próprio comprador na contraparte. Ó. Aí eu te pergunto, o que aconteceu com essa hegemonia e essa dominância vendedora aqui? Ó? Foi esse movimento aqui que promoveu, esse box ele abriu aqui, esse box abriu aqui, bem nessa minha marcação aqui, e ele caiu. Quando ele caiu, ele deixou um histórico de delta negativo, deixou um grande pavio aqui no indicador, não no Renko, no indicador aqui, ele deixou um mínimo delta aqui. Ó. Digamos mais uma vez que ele tenha deixado menos 500 de delta, estou dando um exemplo. Tá? E daí entrou o fluxo comprador, começou a aparecer fluxo comprador, anulando o fluxo de venda, absorvendo esses traders vendedores aqui, ficaram presos, os caras venderam com o objetivo de roubar o mercado e não conseguiram, apareceu o fluxo comprador e começou a inverter o fluxo que era vendedor para um fluxo comprador. E quando fechou essa barra aqui, o saldo era levemente positivado em mais 102 contratos, 142 contratos. Isso é um sinal de absorção. Vamos ver aqui outro movimento claro de absorção. Naquela outra barra que você falou, Oliver, eu não preciso nem olhar para saber. Lembra que a gente falou dessa barra aqui? Desse candle, desse grande pavio? Lembre-se que o tamanho do pavio é o tamanho da absorção. É o conceito básico de mínimo e máximo delta. Aí você vem aqui, você vai abrir esse footprint e você vai ficar embasbacado, surpreso, apavorado, porque isso funciona sempre. Vou repetir, isso serve para mostrar a absorção sempre. Você que sempre teve dificuldade de forma gráfica para entender a absorção, olha que maravilha. Então perceba aqui os fluxos de venda, olha isso aqui, ó. Olha o final desse movimento vendedor, 5,41k, é uma grande porrada de venda e o preço não caiu. Olha o que aconteceu, ele abriu no eixo zero, ficou extremamente vendedor, ainda mais com essa pancada que eles deram aqui. E daí na sequência começa a aparecer compra, o vendedor foi absorvido, lembre-se da relação esforço versus resultado do Wyckoff, absorver o vendedor e começou a trazer fluxo de compra, tá? Anulando o fluxo de venda e deixou o pavio. Neste caso ainda você vê que o saldo da barra ele ainda é negativo, a barra fechou aqui, ou seja, ela fechou acima e abriu outra barra e mesmo assim o saldo foi levemente negativo. Mas inverteu, ou seja, houve uma absorção dos vendedores por uma entrada de fluxo comprador na sequência, promovendo aqui a formação desse grande pavio no conceito de mínimo, máximo delta e delta close, delta final. Você gostou desse conteúdo? Faça os seus exercícios em casa, pega qualquer barra dessa. Aí, Oliver, funciona para gráficos atemporais? Funciona. Põe os 5 minutos aí, Oliver. Põe os 5 minutos. Não é só Renko, só que Renko é foda, porque o Renko dá para ver bem direitinho isso daí. Olha, agora pega essas barras de 5 minutos aqui, esqueça do formato dos candles, começa a avaliar os grandes pavios aqui para você entender o que é uma absorção. Olha, uma grande absorção aqui para você entender como segurar o vendedor. Aqui, ó, entrou fluxo de compra nesta barra, vamos ser justos, entrou fluxo de compra nessa barra, entrou fluxo de compra nessa barra, nessa barra aqui, ó, nessa barra aqui, e nessa barra aqui, eles quase perderam o controle. Como assim? Olha como que chegou a ficar negativo o saldo. Olha como é que foi negativo. Mas mesmo assim, ele fechou perto do delta. O delta close foi perto do máximo delta. Ou seja, vamos interpretar. Interprete comigo. Entrou fluxo comprador forte sem dificuldade. Fluxo comprador forte sem dificuldade. Opa, apareceu o vendedor. Quase derrubou a barra, mas mesmo assim o comprador absorveu e mostrou força e jogou o mercado para cima. Continuação do movimento de alta. Oliver, abre o footprint para a gente ver? Abre o footprint para a gente ver. Vamos abrir? Faço questão de mostrar o footprint para vocês. Vamos ver se no gráfico que ele vai permitir, né? Propriedades, tape reading, compacto, detalhado, aplicar. Não vai abrir, né? O meu profit aqui não vai abrir porque eu estou sem o histórico, né? Deixa eu ver se eu tenho, eu posso achar qualquer movimento para do dia, da noite, não vai abrir porque o Profit ele não carrega o footprint para trás, né? Eu acabei de mudar, não vai carregar, só no gráfico de Renko. Vou voltar para o 5R. Então, para que serve mínimo e máximo delta? Para identificar o potencial da inversão de fluxo e o tamanho da absorção, sendo que, na minha opinião, ele funciona melhor interpretação no gráfico de Renko, e essa é apenas uma
das 5 variáveis que melhoram a sua leitura de fluxo dentro do curso do gráfico do Renko. Tudo bem? Coloquei aqui compacto. Olha, vai dar mais um exemplozinho só para a gente fechar essa aula. Vou dar, eu gosto, né? Eu gosto de ensinar você, eu gosto de olhar aqui, não precisa nem bater o olho. Vamos ver, eu tenho uma absorção forte aqui, uma absorção grande, né? Acho que eu já falei aqui desse gráfico, né? Não sei se eu já falei. Olha aqui, uma absorção grande, né? Foi aqui, nós já comentamos, né? Mais uma absorção. Olha aqui, ó, aqui quase houve a perca do controle. Essa aqui é uma barra de incerteza. Perceba que essa aqui é uma barra de incerteza. Olha só, isso é uma barra de incerteza. O preço abriu no zero, foi extremamente vendedor, foi extremamente comprador e fechou levemente negativo, mas mesmo assim fechou acima. Houve muita troca de lote aqui, o comprador quase perdeu o controle para o vendedor, mas mesmo assim no final das contas ele acabou absorvendo e ganhou. Tá? Então essas barras aqui são barras de briga, de incerteza de movimento. Se você está carregando uma posição aqui, a coisa começa a ficar estranha. Comprada, quase perdeu o controle de delta. Você está vendo? Olha, isso aqui é uma barra de determinação de inversão de fluxo, meus amigos, isso aqui é uma barra de determinação de inversão de fluxo. Perceba que a barra, leia o histórico, se você ler o histórico, você vai entender o que eu estou falando. A barra abriu aqui no Renko, daí o saldo abriu aqui, começou a ficar comprado, entrou o fluxo comprador, jogou o mercado para cima, olha o fluxo comprador aqui, e daí não deu continuidade, absorver o comprador e começou a entrar fluxo de venda, e daí venda, porrada, venda, e o mínimo delta foi junto com o delta final, força a continuação do movimento baixista. Você está entendendo assim como é que você interpreta? Então, você interpreta, isso é um conceito avançado de mínimo e máximo delta. Repito mais uma vez, por isso que o nosso curso de Renko faz tanto sucesso. Você tem aqui todos esses conceitos dentro do curso de Renko de maneira muito detalhada. É um curso extremamente vencedor para quem gosta do Renko e quer aprender a fazer análise do fluxo de ordens de forma gráfica. E você pode contratar, caso você queira, na nossa homepage, mais uma vez, aqui no santotrader.me. Tudo bem? Clica santotrader.me no Google, vem aqui na aba cursos, né? Vem aqui na aba cursos mais uma vez, você tem aqui o nosso curso de Renko. Saiba mais, tudo que acompanha o curso é extremamente moderno e analítico. Eu tenho certeza que você vai gostar. Ok? Então falamos sobre mínimo e máximo delta. Você não precisa ter plataformas internacionais caríssimas para poder entender isso. O Profit traz esse conceito para você. Eu duvido que você já tinha ouvido falar sobre isso, a não ser no meu canal, né? Porque ninguém fala sobre isso no Brasil, porque a galera não conhece o fluxo a fundo como modéstia à parte nós conhecemos. Grande abraço, sucesso, fique com Deus. Deixa o like se você gostou desse conteúdo. Adquira o curso do Renko, que é um grande investimento para a sua jornada de construção de conhecimento. Fui!